Fala, tudo bem? Eu sou o Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e eu vim hoje aqui comentar sobre uma pergunta que me fazem com muita frequência e sempre que eu dou a minha resposta do meu posicionamento, isso causa uma estranheza ou uma surpresa para muitas pessoas, né? E eu vou hoje aqui explicar o porquê desse meu posicionamento. E a pergunta é: Thiago, tu faz free bet no trading em tênis? E a minha resposta é: não. E o pessoal geralmente fica muito surpreso, né, cara? Porque, muita gente faz free bet e a free bet é um recurso muito legal de se trabalhar. Que, na verdade, para quem está chegando e não conhece, uma free bet significa uma aposta livre de risco. Né? Uma aposta onde a gente está sem responsabilidade no mercado. Então, quando a gente traz para o mundo do trading em tênis, é como a gente fizesse uma entrada no mercado, conseguisse uma posição positiva, um lucro dentro do mercado, e ao invés de fechar total a posição, a gente simplesmente remove o nosso risco, que era a responsabilidade que a gente colocou lá no início da operação. O stake, a parte da tua banca, o teu dinheiro que tu colocou no mercado para obter aquele lucro. Quando tu chega na determinada posição depois da variação, tu remove aquela parte e tu deixa um lucro que tu já existe correr, né? Se o mercado continuar indo para o lado que tu espera, ou seja, se o jogador que tu espera que vai ganhar a partida de fato ganhe, o teu lucro aumenta um pouco. Mas se o jogo vira e o teu jogador que tu está a favor acaba perdendo o jogo, tu perde o teu lucro. Tu não perde mais o dinheiro que tu colocou lá no começo, mas aquele lucro que tu tinha em determinado momento da operação, ele some, né? E é exatamente este o ponto pelo qual eu não faço a free bet. O tênis é um esporte, pela sua natureza, pela sua concepção, que apresenta diversas variações durante uma partida, né? Variações no placar que impactam nas odds dos jogadores, que nada mais são que a probabilidade daqueles jogadores vencer uma partida. Certo? Então o preço de um jogador, a cotação de um jogador, ele é a probabilidade daquele jogador vencer aquela partida. Medidas inversamente proporcionais. Quando a odd sobe, a probabilidade dele de vencer a partida está caindo. Mas esse é um papo para um outro vídeo, ok? Então, este é o princípio básico. E o tênis, quantas vezes, quem acompanha o jogo de tênis, quem acompanha o esporte tênis, sabe que uma das maiores belezas do esporte é justamente as diversas possibilidades e as grandes reviravoltas que este jogo permite, né? E o próprio sistema de pontuação do jogo permite isso. O jogo ele é dividido numa melhor de 3 sets, na maioria das vezes, e o jogador que ganhar 2 sets, ele vence a partida. Mas tem um detalhe, o jogador precisa ganhar um set ou 2 para ganhar a partida, mas ele pode ganhar um set de 6-0, 6-1 ou de 7-6. E o jogador que perdeu um set, não importa se ele perdeu 6-0 ou 7-6, ele perdeu um set. Mas para ganhar a partida, ele só precisa ganhar 2 sets, independente de quanto ele perdeu o primeiro. Bom, isso faz com que o mercado responda a este tipo de pontuação. É por isso que quando um jogador vence um set, a odd dele que começa aqui, digamos, em torno de 1,80 a 1,90, quando ele ganha aquele primeiro set, ela para em algum lugar. Ela não vai até o final. Ela não vai até o final porque o mercado sabe que existe ainda no mínimo mais um set para ser jogado. Então a odd só para lá no final quando o jogo de fato acaba. Enquanto o jogo não acabar, aquela odd pode voltar para qualquer posição. E o jogo de tênis também tem esta beleza, não tem tempo. O jogo de tênis ele só acaba quando termina, ou seja, ele só acaba no último ponto disputado. Perfeito? Bom, por que eu estou dizendo isso? Por causa do seguinte, quantas vezes, e é o que eu estava começando a dizer no começo daquela frase, a gente viu um jogador perder um primeiro set, ganhar o segundo e vamos para um terceiro. Ou o cenário do jogador começar mal uma partida, estar perdendo por 4-1, por 5-2, ele se recuperar e às vezes até vencer o próprio primeiro set. Ou ele começa muito mal e a partida volta para o 4-4, para o 5-4, ele perde, mas no segundo set ele ganha. Ou seja, existem vários cenários. E como eu falei, esses vários cenários eles são representados nos gráficos, né? Eu vou até abrir um gráfico aqui para facilitar justamente para ilustrar o que eu estou comentando, tá? Então eu vou abrir aqui uma pasta onde eu tenho os prints dos trades, né? Que eu faço, alguns, os últimos na verdade,
Vamos abrir um aqui, vamos abrir esse do Deminauer aqui, por exemplo, Alex Deminauer, ADM Alex Deminauer. Então a gente abre o gráfico e eu vou mostrar para vocês, e eu nem sei exatamente, ele nem é o jogo todo, isso aqui é uma parte do jogo, tá? Mas isso aqui é um cenário bem legal, ó. Começou a odd inicial aqui a 1,70, ele provavelmente recebeu uma pressão logo no primeiro game, quebrou aqui, provavelmente ele quebrou, né? E o mercado veio descendo, até que em determinado momento ele começa a subir. Eu não sei exatamente em que momento eu tirei esse print aqui, mas vocês estão vendo graficamente aqui que o mercado veio até um momento e subiu. Vamos abrir outro aqui, vamos abrir o do Krajinovic aqui, vamos ver o que o Krajinovic mostra. Quando a gente abre o Krajinovic, veja aqui o Krajinovic. Subiu, desceu, né? Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu de novo. E o jogo foi embora, não sei exatamente em que momento eu tirei esse print aqui também. Mas isso aqui é justamente o que eu acabei de falar. O jogador começa melhor, depois volta, fica melhor, depois fica pior e assim vai trocando, né? Às vezes ganha 7, perde 7, ganha games. Bom, por que eu estou dizendo isso? A pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Na verdade, antes da pergunta, agora eu vou completar com a seguinte ideia. Quem acompanha, quem vê os meus vídeos aqui no canal, quem acompanha os trades que a gente faz lá no grupo do TLP, os assinantes, até os alunos do meu curso, eles já conhecem as estratégias e, na verdade, o conceito que está por trás de todas as minhas estratégias. E o conceito que está por trás de todas as estratégias é justamente esta variação. São estas variações aqui na tela que a gente está vendo que permitem e que fazem com que o tênis seja um esporte magnífico para trading, certo? Então vamos lá. Eu desenvolvi todas as minhas estratégias e tudo que eu baseei aqui para fazer o trade em tênis justamente nessas variações, nesses pontos de inflexão. Estudando o mercado, observando, acompanhando o jogo e o mercado e vendo que onde eram os momentos onde o mercado tinha inversões fortes, bastante com um impulso muito grande, né? Bruscas, né? Variações bruscas. Perfeito. Se eu acredito que o trading em tênis é muito bom porque há variações bruscas e momentos onde o mercado para um limite, porque ele pode voltar, já que um jogador ganhou apenas um set e pode ganhar o segundo e aí inverte tudo, como eu comentei lá no começo do vídeo, por que é que em determinado momento, digamos que eu pegue uma posição aqui, digamos que eu tenha feito uma entrada nesta parte aqui, em cima aqui do trade, entrado em back é o Krajinovic, aqui a 1,80, 75. E aí peguei a quebra dele, como a gente fala, né? E a odd dele desabou para 1,20. E aí o Krajinovic vai ganhar esse jogo. Vou só remover a responsabilidade e vou fazer uma free bet aqui. Perfeito. Vamos fazer uma free bet. E a hora que aconteceu, alguns games depois, a odd dele foi para lá em cima a 2. Acima de onde eu entrei. Então, vejam bem, claro, esse aqui é um exemplo. Vamos abrir outro exemplo do Klizan aqui. Ó, mais um jogo com muitas variações. E esses prints não são de graça que eu tiro, é porque justamente são gráficos muito bonitos de se observar, né? Wozniak e Buzarnescu, vejam só, ó, mais um gráfico que vai lá embaixo, sobe, vai lá embaixo, sobe, vai lá embaixo, sobe. Mais um gráfico aqui. Ó, são gráficos de vários momentos do mês, né? Do ano, até de 2018 tem aqui, não são coisas que eu tirei para... Ó, este já é um gráfico que vai embora, né? O jogo não acabou, o jogo aqui tá no primeiro set, ó. O jogo acabou o primeiro set. Vá saber o que aconteceu depois. Mas enfim, raros são os gráficos de jogos de tênis, e eu vou dar um zoom aqui para ajudar. Raros são os jogos de tênis que isso aqui vem até aqui e daqui ele corre até para baixo e o jogo termina. Raros. Raramente isso acontece. Então voltando aqui, se eu acredito que o mercado de tênis é fantástico em função das diversas variações que ele oferece durante um jogo, e várias vezes durante um jogo, por que é que eu vou fazer free bet? Ao invés de fazer free bet, eu prefiro o quê? Porque a pergunta que deve estar na cabeça de quem está me ouvindo é a seguinte, mas o que é que tu faz então, Thiago? Eu faço o seguinte, quando eu entro no mercado e consigo entrar numa posição A, sair na posição B com lucro, eu fecho toda a operação. Eu fecho. E aquele lucro que eu consegui naquela operação, eu simplesmente garanto ele. Fico com um lucro igual nos dois lados do mercado. E aquele dinheiro é meu. E aqui vem um outro conceito bem importante na minha opinião. Eu vejo muita gente dizendo, isso é lucro, vou dar uma arriscadinha no lucro e tal. Como assim vou arriscar o lucro?
Aquele lucro, no momento que tu fechou a operação, ele já é dinheiro teu. Só porque é um jogo que ainda está em andamento, tu vai considerar ele um dinheiro diferente do dinheiro que tu já tem na tua banca? Eu não entendo e eu discordo muito dessa opinião. No momento que tu fechou uma operação, aquele lucro, ele é teu. Ele é teu, aquele lucro. Porque se a gente fizer o raciocínio contrário, ele não funciona. No tipo, eu entrei numa posição e o mercado foi pro lado contrário que eu queria e eu tomei o head. Não, mas não tem problema, porque como o jogo ainda está em andamento, esse head não é meu ainda. Não, como assim? Não, o head é teu já. Tu já perdeu o dinheiro. Então, se tu já perdeu o dinheiro quando tu toma head, não faz sentido tu achar que tu não ganhou o dinheiro ainda quando ele é teu, quando tu tá em green. Né? Aquele lucro, ele é teu já. Ele já faz parte da tua banca. E por consequência, por conseguinte, em função disso, seja lá a palavra que você e a expressão que você queira usar, ele precisa ser tratado dentro da tua gestão de capital, da tua administração do risco e ter uma disciplina para que tu não perca dinheiro. Bom, para ajudar nessa definição, pô, Thiago, e aí muitas perguntas, né? Também vêm além disso. Quanto tu usa do lucro? Posso usar o lucro todo? Qual é o percentual do lucro que tu expõe? Bom, e aqui vem uma regra de ouro minha. O número para mim é 25%, no máximo. Ou seja, digamos que eu fiz uma operação e eu consegui R$100 de lucro no mercado, para facilitar a conta. E eu fechei no primeiro set. Peguei uma quebra, duas quebras, sei lá, consegui e fechei com R$100 de lucro. Tá? Bom, continuei assistindo o jogo e identifiquei uma outra oportunidade no segundo set. Bom, a minha próxima entrada, e esta é uma regra que ela se sobrepõe a todas as outras regras de gestão, na minha opinião. Se eu uso no segundo set uma stake de R$50, por exemplo, neste caso que eu já tenho lucro no mercado, eu só vou usar R$25. 25% do meu lucro. Por que, Thiago? Pelo seguinte, o prejuízo que tu pode ter, ele é muito mais monetário. Se tu quiser usar os R$50, que seria 50% do teu lucro, tu usa. Mas o prejuízo, afinal de contas, é só 50% do lucro, ok? Tudo bem, financeiramente eu até tendo a concordar. O problema é que isso te abala psicologicamente. Este head que tu não está enxergando porque no soma do mercado tu ainda vai estar em green, né? Tu tinha 100, tu botou 50 e tomou um head na operação, tu não está enxergando porque o teu green continua ali de 50. Então tu não está vendo aquele head, mas ele te machucou aqui dentro. Tu sabe que ele te machucou. Porque tu tinha 100 há 10 minutos atrás e agora tu tem só 50. E aquilo mexe na tua cabeça. E este é o maior prejuízo. Tu ter estado numa posição super boa, ótima, devido à tua competência de fazer um bom trade no primeiro set, e no segundo set, tu queimou um pouco dessa gordura. Né? E de novo, ok em queimar um pouco da gordura, mas tenha um limite. E a minha sugestão é 25%. Talvez para ti seja 20, 35, 50, mas eu acho que 50 já é um número um pouquinho pesado. Tá? Então, este é o grande segredo, na minha opinião. E é por isso que eu não faço free bet. Se o mercado de tênis me oferece diversas variações durante um jogo inteiro, por que é que eu vou simplesmente na primeira aposta, no primeiro trade que eu faço, eu simplesmente fazer a free bet e correr o risco de perder um lucro que eu acabei de ter? Aquele lucro já é meu, por que eu vou arriscar todo ele? Tá bom? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo vocês, esclarecido alguma coisa. Pode concordar, discordar, deixa o comentário, discute, põe o jeito que você trabalha dessa maneira, né? O jeito que você faz o trade, como que utiliza a free bet, se utiliza o lucro, não arrisca o lucro. Deixa o seu comentário aí, vamos discutir, vamos trocar ideia. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, ativa a notificação para receber os nossos próximos vídeos e se quiser acompanhar, né, as minhas análises diárias que eu faço todos os dias, para todos os jogos da ATP e da WTA. Aqui embaixo na descrição desse vídeo está o link do meu canal free lá no Telegram, onde como eu comentei, todos os dias eu coloco a minha opinião, trago informações do mercado, dou alguns palpites, dou algumas sugestões de apostas, mas basicamente eu tento trazer para a galera que me segue lá e me acompanha o máximo de informação possível todos os dias para que a gente possa ser lucrativo no mercado de tênis, tanto em apostas, tanto punter quanto trade. Tá bom? Eu fico por aqui hoje. Muito obrigado, um grande abraço, keep it green.